Ele obviamente trabalhava no serviço gay, mas insistia em oferecer um serviço limpo. No entanto, neo demor muito para que seus princípios fossem quebrados, tudo por causa de chegada de quel homem. Seu coração passou a desejar, mas esse homem acabou se tornando a gota d'água em sua vida. O homem frágil à sua frente se chamava Xiaoxi, de 25 anos, que nunca havia conhecido seus pais. Agora, ele tinha apenas a avó, mas, infelizmente, nos últimos anos, sua avó ficou gravemente doente. Para pagar as despesas médicas da avó, Xiaoxi teve que optar por um trabalho de alto rendimento no serviço de relaxamento gay. No início, Xiaoxi, ao chegar ao local de trabalho, manteve seus princípios e insistiu em oferecer apenas serviços limpos. Mas esses princípios logo foram quebrados. Certo dia, como de costume, Xiaoxi preparou cuidadosamente o jantar para sua avó antes de sair para o trabalho. Ao chegar no local de relaxamento, ele foi recebido por um homem ligeiramente corpulento, chamado Sr. Fang. No início, eles começaram com o serviço limpo, mas logo foram interrompidos por uma batida na porta. Era um colega de trabalho que veio informar Xiaoxi que sua avó havia se perdido e estava na delegacia. A notícia já havia chegado ao chefe. Ao saber disso, Xiaoxi imediatamente pediu desculpas ao Sr. Fang, mas o homem surpreendentemente compreendeu a situação e até deu a Xiaoxi uma grande quantia de dinheiro. Xiaoxi ficou profundamente comovido. Felizmente, sua avó estava bem, apenas havia se perdido. O dinheiro que o Sr. Fang deu a Xiaoxi foi suficiente para pagar as despesas médicas, mas, mesmo assim, o peso em seu coração aumentava cada vez mais. Dias depois, o Sr. Fang voltou ao estabelecimento, e logo começaram o serviço. Durante a conversa, eles falaram sobre a avó de Xiaoxi, e, de forma sutil, o Sr. Fang começou a testar Xiaoxi, talvez atraído pelo seu rosto juvenil. Em um momento de conversa, Xiaoxi perguntou por que o Sr. Fang, sendo casado, frequentava esses lugares. Ao que o homem respondeu despreocupadamente que já estava divorciado e tinha filhos. Quando suas mãos se tocaram, Xiaoxi começou a vacilar. Especialmente depois de receber um par de sapatos novos de presente do Sr. Fang. Sentado à beira da rua, Xiaoxi refletiu por um longo tempo, pois parecia ser a primeira vez em muito tempo que alguém lhe dava algo. Ele vestiu os sapatos novos, e junto com sua avó, sentou-se em uma varanda, sem saber que a doença da avó havia piorado. Ela nem o reconhecia mais. O tempo parecia voltar à infância de Xiaoxi, quando ele chegava em casa todos os dias perguntando pelo pai. Sua avó sempre o levava até uma esquina para comprar um doce. Vamos esperar Xiaoxi voltar, então levaremos ele para comer doces. Ao ouvir isso, a avó sorriu. Naquele momento, Xiaoxi sentiu que, com a avó ao seu lado, o fardo do trabalho se tornava mais suportável. No entanto, o destino pregou outra peça cruel. Um cliente que Xiaoxi atendeu gostou muito dele e deu uma grande gorjeta, mas, mais uma vez, seu colega de trabalho veio em seu socorro, educadamente afastando o cliente. Ao voltar para casa, Xiaoxi, como sempre, anotou seus ganhos, percebendo que o Sr. Fang pagava mais do que qualquer outro cliente. No início, ele via o serviço limpo apenas como trabalho, mas logo descobriu que começava a sentir um desejo estranho pelo corpo masculino. Ele até começou a ansiar por esses encontros. No entanto, dia, o Sr. Fang não apareceu conforme o combinado. Xiaoxi ligou para o chefe e soube que o Sr. Fang havia remarcado para a próxima sexta-feira. Relutantemente, ele aceitou e riscou o compromisso do dia. Quando chegou a sexta-feira, Xiaoxi esperava ansiosamente pelo Sr. Fang, mas, mais uma vez, ele foi decepcionado. O chefe informou que o homem não viria, e Xiaoxi, furioso, ligou para o Sr. Fang, que desligou o telefone na sua cara. Xiaoxi desabou. Ele tinha depositado todas as suas esperanças no Sr. Fang, apenas para descobrir que havia sido enganado o tempo todo. O amor que ele esperava era apenas uma piada cruel, e ele acabou sendo o amante de alguém casado. Furioso, ele expulsou o cliente que apareceu logo depois, e em sua solidão, abriu a porta novamente. O comportamento despreocupado do Sr. Fang havia destruído o coração de Xiaoxi, que, num ato de autodestruição, começou a vender seu corpo. Aquele Xiaoxi puro se foi. Sua vida começou a desmoronar. Quando voltou para casa, exausto, encontrou sua avó sem vida, que havia tirado a própria vida para não ser mais um fardo. Xiaoxi desmoronou completamente. A jornada de crescimento de Xiaoxi foi cheia de obstáculos.
Ele não podia contar com a família, e o amor era apenas uma ilusão. Os desejos que ele mal conseguia expressar foram manchados pela crueldade da vida. Na sociedade, existem muitos outros trabalhadores especiais como Xiaoxi. Ele é apenas um reflexo de muitos. Sem dinheiro, como poderia haver dignidade? No final, Xiaoxi encontrou consolo apenas com seu colega de trabalho, que sempre o ajudou. Fang, o chefe cruel, e a avó que não queria ser um fardo, todos se foram, mas o colega, como uma figura materna, foi quem permaneceu ao seu lado. Essa é a vida, cheia de alegrias e tristezas, amarguras e doçuras. Se você puder suportar o sofrimento, encontrará mais sofrimento pela frente. E uso lo sui. Nos vemos na próxima vez.